Olá, seja muito bem-vindo ao Projeto Farol. Eu sou a Ju Varela e está começando agora mais um papo iluminado, aquele papo para trazer um pouquinho de luz para nossa consciência, aquele papo para trazer informação de qualidade, de autoconhecimento, de trazer responsabilidade para nossa vida, autonomia e transformação daquilo que precisa ser transformado. A minha grande missão de vida é ensinar o nosso poder pessoal, aquilo que habita dentro de cada um de nós, para a gente poder se transformar constantemente. Para mim, não existe nada no mundo que seja mais importante do que se conhecer. Conhecer essa máquina humana que nos compõe, que permite com que a gente faça todos os processos dentro da gente mesmo e que quando a gente faz isso, a gente consegue transformar a nossa realidade no externo. Então, hoje estamos aqui, eu, Deus e Eudes. Olha eu aí, ó. Agora aparecendo na câmera. Coloquei até a câmera em mim pra exibir minha beleza aí pro mundo. Muito bom, muito bom. Você arrumou o cabelo hoje, Arrumei o cabelo, tô bonito. E nem é seu aniversário, nem hein? é meu aniversário. Eu queria saber quem que arrumou o seu cabelo, Eudes. Eu mesmo. Olha, eu vi que tinha uma menina no seu Instagram arrumando seu cabelo esses dias. Minha irmã. Ah, é sua irmã. É, uma brancona grandona? É, minha irmã. Ah, eu achei que era uma paquera, Eudes. Não, tô alone. Alô. Mais um dia aí, ó. Pessoal do Farol, meu telefone é 9. Eudes está solteiro, malhando e engajado. Então, se você estiver procurando aí um parceiro, pode mostrar seu mundo. Não. Troca a câmera. Vai, Eudes. Bonito, gostoso e famoso. Aí, não tem nada na câmera ainda. Ai, tadinho. Credo, não tem nada. Tá melhor, amigo. Melhorou. Não, tô melhorando. Deu um up. Valorizem os músculos do Eudes, tá? Então comenta aqui embaixo se você quer conhecer esses músculos. Hashtag 11 99999. Cadê? Enfim, gente, então está começando mais um Papo Iluminado e estamos muito felizes por aqui. Até porque acabei de me recuperar de um Covid, né, Eudes? Sim. É isso. Então agora eu tô melhorzinha. Agora que a energia a milhão, com Nossa, eu saí vontade de casa hoje, assim, ó, parecia que eu tava flutuando. Eu falei, como ficar 5 dias em casa não te transforma em uma pessoa Nossa, pacífica? assim que é o mundo, uau! Nossa, eu me senti, assim, em paz em São Paulo, sabe? Parecia que eu tava, tipo, flutuando. Eu falei, nossa, a gente precisa de tempo sozinho, né? A vida puxa a gente pra fora o tempo inteiro. Nos obriga a fazer coisas o tempo todo e o quanto que a gente tá nessa função de fazer. Então, acho que se tem uma reflexão que eu fiz nesse Covid foi eu preciso mais de mim, eu preciso mais honrar esses espaços de estar sozinha e de falar não para as pessoas, porque eu comecei a perceber o quanto que a gente vai falando sim para inúmeras coisas que a gente na verdade queria dizer não. Sim. E várias vezes a gente, para agradar, para pertencer, a gente vai indo. E quando a gente vê, a gente deixou pra lá um monte de necessidade, um monte de coisa importante pra gente, né? Então, fica aqui a minha reflexão compartilhada com vocês, que eu vou começar a falar um monte de não, né? Que eu preciso começar. O não é libertador, né? Ele é libertador. O sim vai te colocando numa prisão de tipo, eu disse sim, aí eu vou ter que ir pra aquele lugar, eu vou ter que fazer isso. Quando você fala não, você fala... Exato, e assim, às vezes a gente fica aflito de lidar com o não, né? De virar pra outra pessoa e falar não, porque a gente acha que aquela pessoa vai rejeitar a gente. Às vezes aquela pessoa também tá com vergonha de te falar não, e também, às vezes, você tá deixando uma outra pessoa que você nem sabe se ela quer ou não o seu sim ou o seu não, e você tá se desagradando, deixando de fazer o que importa pra você, né? E isso vai te consumindo. Então, isso é muito importante também da gente... É muito importante o não pra gente aprender a lidar com a nossa própria energia. Ou seja, a gente começar a preservar a nossa energia, né? A gente fala tanto aqui de energia, tanto de cuidar da nossa energia, e muitas vezes a gente acaba... falando de Sim. mim, né? A gente acaba descuidando da nossa energia, né? Não dando a atenção que precisa. E também quando a gente fala não, a gente aprende a ouvir não também. Porque quando alguém chega em você e fala que você pede alguma coisa, a pessoa fala não, fala, realmente ele não é obrigado a me ajudar,
Porque em algum momento, eu não sou obrigado a ajudar ninguém, você começa a, tipo, se lidar melhor com a sua própria rejeição, né? Exatamente, perfeito, Eudes. Você tá muito evoluído, cara. Meu Deus. Um yogi. Um yogi. Então, total, gente. É muito importante a gente saber falar não, porque a gente também vai aprender a ouvir não, né? Ninguém é obrigado a nada. Inclusive, a gente não é. E aprender a lidar com a frustração do outro, com a rejeição. Porque, na verdade, quando a gente diz não e o outro se ofende, o outro vai ter que lidar com a rejeição, vai ter que lidar com o não, né? E esse não é um problema da outra pessoa, né? Só que a gente muitas vezes pega esse não como um convite à sensação de rejeição, não pertencimento. Então, aprender a lidar com o não é essencial e aprender a se priorizar, né? Se colocar como prioridade e as nossas coisas como prioridade. Concluímos aquilo que é nossa prioridade, sobrou energia, posso doar para o outro. Não sobrou energia, Sim. não vou, né? E começar a honrar isso. Isso é honrar a si mesmo, né? Entender os nossos limites. E eu, Júlia, sei que pra mim isso é um desafio, aprender meus limites, né? Sim. Então, inclusive, eu vou chamar aqui, eu vou conversar com essa pessoa. É uma moça que traz o tema do Consent Lab. Na verdade, o André Romagnoli falou brevemente sobre o Consent Lab. Mas tem uma outra pessoa que trabalha muito com isso. Sabe o que é Consent Lab? Não. Não? O Consent Lab é uma roda de consentimento. Na verdade, é um estudo de uma... Na tradução literal ficaria laboratório de consentimento? Isso. Então, na verdade, eu não vou saber explicar exatamente. Eu vou chamar uma pessoa aqui para trazer pra gente nos mínimos detalhes. Eu só fui como participante. Mas é um espaço em que você começa a fazer vários exercícios em que a pessoa te diz que qualquer pergunta que seja feita, você tem que dizer sim. Qualquer pergunta que seja feita, você deve dizer não. E na hora que alguém te pergunta, por exemplo, você quer $1 milhão e você é obrigado a responder não, você sente no seu corpo uma certa angústia. Tipo, eu quero $1 milhão, cara. E aí você tem que falar não. E aí você começa a perceber que o seu corpo te informa se você quer dizer sim ou se você quer dizer não. Então, aí, por exemplo, a pessoa fala assim, posso te bater? E você, obviamente, sente no corpo que não, que você não quer que uma pessoa te bata. Mas você tem que dizer sim. Então, você sente no corpo como o seu corpo enrijece. E dependendo da pergunta, do sim ou do não e da resposta que você deve dar, é interessante como a resposta vem, às vezes vem na garganta, você sente uma angústia na garganta, às vezes no peito, às vezes aqui embaixo, às vezes na perna, um medo, né? Então, é muito interessante perceber como o nosso corpo, ele informa pra gente se a gente quer dizer sim ou não. E a gente muitas vezes vai pelo mental, pela crença limitante daquilo que a gente estava falando antes, de eu preciso dizer sim para pertencer, eu preciso dizer sim para que me amem e etc. E a gente vai fazendo isso negligenciando as nossas necessidades próprias, né? E a gente também não tem muito esse conhecimento de saber pedir. Então é interessante que ela falou muito na vivência sobre você não quer pegar água para mim? Como assim você não quer? Eu quero água e em vez de eu te pedir, eu quero um copo d'água, você pode, por favor, posso te pedir pra pegar um copo de água pra mim? Sim. Eu viro e falo assim, você não quer pegar um copo de água? A sua resposta é, não, eu não quero pegar um copo de água pra você. Né? Tipo, não é um desejo seu, é meu. Então a gente terceiriza muito os nossos desejos, a gente tem muita dificuldade de se vulnerabilizar a ponto de reconhecer o que eu desejo e pedir, entendendo que a partir do momento que eu te peço algo, você tem todo o direito de dizer não. Você pode virar pra mim e falar, não quero pegar um copo de água pra você. E eu vou ter que saber lidar com o seu não, porque você tá no seu direito de dizer não, né? Só que a gente também não se vulnerabiliza, né? A gente tem muita dificuldade de conseguir pedir ajuda. Eu amo que eu tô falando a gente, e eu sei que você. sou eu. Mas eu acho que isso pega muito em muitas pessoas. Então, dentro dessa roda, é muito interessante isso, perceber como que a gente sente no corpo e como que a gente tem dificuldade, às vezes, de reconhecer o que a gente precisa, né? Então, eu achei genial essa experiência. E aí, no final dessa experiência, a gente teve uma roda em que cada um podia pedir o que quisesse pra outra pessoa. Eu não consegui fazer nenhum pedido. Eu tava de TPM, chorosa, fiquei chorando lá. Um abraço! Chocolate! Chocolate. Você pode pedir o que você quiser pra uma outra pessoa da roda, na frente de todo mundo. E você tem que se vulnerabilizar, tipo, eu quero isso, você quer me dar?
eu quero carinho na cabeça, por 1 minuto e tal. E aí, você pode dizer sim ou não, né? Então, você se vulnerabilizar. Primeiro, você precisa reconhecer o que você quer. Depois que você reconhece o que você quer, você precisa formular uma pergunta de pedido específico para a pessoa, né? Eu quero um copo de água, pois eu estou com sede. Você pode pegar um copo de água para mim? E saber ouvir o sim ou não, né? Então tem todo esse desafio que parece uma coisa muito simples, mas na verdade é um exercício de humildade, um exercício de vulnerabilidade, de reconhecimento do seu sentir, né? De conseguir reconhecer o nosso sentir, mas mais do que isso, conseguir entrar em contato com as nossas necessidades primordiais e honrar isso. Isso é um grande desafio, porque na verdade os nossos desejos, eles são muito reprimidos constantemente. A gente está o tempo todo reprimindo em prol de encaixar dentro daquilo que precisa. E dentro dessa repressão também moram os nossos bloqueios, também moram aqueles espaços que a gente não olha para as nossas necessidades. E muitas vezes a gente acaba passando fome diante de um banquete, né? Passando necessidade, sendo que existe ali uma pessoa que pode te ajudar, existe ali uma pessoa que tem uma informação, uma ferramenta, ou ela está disponível para te doar aquilo que você precisa, e muitas vezes a gente não fala, a gente não pede por medo de ouvir o não. E a gente, quando tem o medo, como o Eudes muito bem colocou, de ouvir o não, a gente também tem o medo de falar o não, né? E aí, na hora que a gente não fala esse não, a gente vai reprimindo essas demandas e a gente vai colocando debaixo do tapete. Então, a gente acaba desequilibrando nesse doar e receber. Então, a gente doa demais e recebe de menos. E aí, nesse desequilíbrio, a gente vai adoecer, né? Posso dizer por mim mesmo. Mas você não sente que, talvez, eu falo por mim e por você, porque a gente é artista, você não acha que os artistas têm mais problema com rejeição pelo simples fato de o trabalho que a gente escolheu depende da aprovação de terceiros? Porque eu sinto muito isso, de tipo, eu tenho esses dois lados do Eudes que, eu vou fazer o que eu quero e é isso que der na minha cabeça, mas eu preciso da aprovação das pessoas pra poder fazer o que eu quero. Preciso que elas gostem do que eu quero fazer, sabe? Tipo, tem esses dois lados de até onde eu tenho que agradar e até onde eu dependo desse agrado das pessoas. Eu acho que todo artista tem uma dor do reconhecimento, né? Eu acho que todo artista tem em algum lugar dentro de si esse espaço de ser ouvido, de ser reconhecido, né? De visibilidade mesmo. Porque eu acho que, na verdade, todo artista tem uma conexão muito profunda com o seu sentir, né? A gasolina, a força motriz da criação, da arte, ela vem através do sentir. Se a gente não sentisse tanto, a gente não precisaria trazer isso numa forma de se expressar, né? Então eu acho que a arte ela tem essa característica do sentir, transformar e levar para o mundo. Então todo artista tem essa sensibilidade aflorada, e essa sensibilidade aflorada ela precisa ser vista, né? Então ela precisa desse reconhecimento. E eu acho que todo artista precisa desse reconhecimento porque por muito tempo renegou esse próprio perceber do seu sentir, né? Então eu acho que todos é muito general, né? Mas a maioria dos artistas reprimiu muito essa demanda do sentir. Então é como se a arte ela fosse uma válvula de escape para tudo aquilo que se sente, né? Então quando a pessoa ela tá muito bloqueada, quando ela tá muito desconexa do seu sentir, ela nem sente a necessidade de reconhecimento, de aprovação, de nada disso. Ela tá num automático enrijecido, como uma bola assim de cimento enrijecida que vai rodando a ladeira abaixo. Ela não tá questionando. O artista ele já sente tanto, ele já tem essa conexão com o seu sentir tão profunda que é tipo, eu preciso transformar isso para poder viver, né? Então, na hora que rola essa transformação de todo esse sentir, ele precisa da aprovação no sentido de alguém tá vendo, sentindo aquilo que eu também tô vendo, aquilo que eu também tô sentindo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma coisa muito dual, porque precisa do reconhecimento, ao mesmo tempo que o reconhecimento só vem a partir do momento que nós mesmos nos reconhecemos artistas e nos reconhecemos dentro da nossa arte, ou seja,
a gente só vai ter um reconhecimento de ter uma arte bonita, legal, interessante, a partir do momento que dentro de nós, a gente acreditar que a nossa arte é boa, interessante, válida e tudo mais. E isso é um processo, né? É um processo de liberação de todas essas crenças de não valia da nossa arte para crenças de, minha arte é boa, ela é válida, ela merece o reconhecimento. Então, eu acho que é uma caminhada paralela, na verdade, né? De você precisar, de alguma maneira, ter uma conexão com o público através da sua arte, porque principalmente a sua, que é uma risada, né? Então você precisa gerar essa conexão, mas ao mesmo tempo, quanto mais genuína, mais verdadeira, mais autêntica for relacionada com o seu sentir, automaticamente esse reconhecimento e essa conexão vai ser gerado, porque na verdade ela tá sendo verdadeira. Sim. E eu acho que o que as pessoas buscam é verdade, né? Então, eu acho que atualmente o que vem fazendo muito sucesso em Instagram, Facebook e YouTube é a verdade, né? A gente cansou um pouco daquela coisa de pessoas perfeitas, pessoas iluminadas, pessoas que são a Angelina Jolie e o Brad Pitt, e quando você vai ver a história por trás não é bem daquele jeito, né? Então, eu acho que a gente tá entrando num lugar de começar a entender que somos todos humanos, sentindo todas as dores e os desafios, cada um já passou por alguns processos de transformação e esses processos podem ser compartilhados. E eu posso pegar um pouco da Júlia, que compartilha um pouco isso que me interessa, posso pegar um pouco do Wagner, um pouco do Eudes, e aí a gente vai montando o nosso quebra-cabeça interno dentro de um lugar humano, aceitando a nossa humanidade, as nossas dores, as nossas questões, entendendo que todos somos humanos, né? E quando a gente fala ser humano é ter pensamentos densos, ter emoções desafiadoras, ter desafios na vida, perceber as nossas maldades internas, as nossas questões, as nossas dores, abandonos, rejeições, sofrimento, traições, tudo isso que tem dentro de uma vida humana, né? E começar a olhar para isso com um lugar autocompassivo, né? Então eu acho que o grande lance agora que a gente está vivendo com a nova era digital, com os influenciadores, com o YouTube, com o Instagram, é esse momento de ter essa clareza de que somos humanos. Então, quando a gente pega pessoas como o Whindersson, hoje em dia ele nem aparece mais, né? Mas o Whindersson, tantos outros influenciadores que cresceram sendo a sua própria verdade, né? Sem ter todo um luxo por trás, sem ter toda uma estrutura por trás, que na verdade era uma ilusão de uma realidade, de um artista ali atrás, a gente começa a se identificar, porque a gente entende que todos eles têm esse fator humano, esse fator verdade, né? Então a gente começa a se permitir, mais uma vez, ser quem a gente é, que é o que a gente estava falando antes, né? De quando a gente dá o não e recebe o não. Então, eu acho isso muito importante, esse lugar de vulnerabilidade, né? Que tá todo mundo querendo se mostrar tão forte hoje em dia, né? Tipo, ninguém quer mais mostrar fraqueza, todo mundo quer ser a muralha, seja a mãe ou o pai. E quando você se mostra fraco, a pessoa te vê fraco e fala, não fraco, né? Mas você se mostra vulnerável, a pessoa te olha assim e fala, caramba, acho que não dá, não preciso ser esse durão todo o tempo todo, né? Exato, amigo. Nossa, e eu acho que eu mesma, eu sempre estava falando isso no workshop semana passada, sempre fui muito sensível, né? E isso sempre foi um grande desqualificador da minha pessoa quando eu era pequena, né? Então, o tempo todo a minha mãe falava, ai, que saco, Júlia, você é muito sensível. Nossa, a Júlia chora por tudo. Nossa, Júlia... Então, sempre era tipo, ai, a Júlia é um saco porque a Júlia sente muito. E isso pra mim sempre foi muito desafiador, porque realmente eu era muito sensível. As pessoas gritavam comigo e eu começava a chorar. Eu não tinha muito controle das minhas emoções, né? Eu acho que talvez... Acho não, eu sei que hoje eu trabalho com isso porque eu tive que aprender na marra a lidar com tanta emoção, assim. Parece que borbulha aqui de emoção. Ainda mais que eu sinto emoções dos outros, até entender que aquilo tudo não era só meu, que era de um monte de gente, enfim, que toda a minha sensibilidade. Então... toda essa sensibilidade, pra mim, sempre foi um defeito, sempre foi algo que eu não gostava de ser, né?
e não sabia lidar, não tinha ferramentas para lidar, porque a gente não aprende na escola a lidar com as nossas emoções. Sim. A gente não aprende como que a gente funciona, a gente não entende o que é pensamento, o que é emoção, o que é corpo físico, como que um está interligado com o outro, né? Então a gente vai batendo a cabeça na parede inúmeras vezes até a gente começar a ter essa compreensão. E o mais interessante é perceber que, na verdade, aquilo que às vezes é o nosso maior desafio também é a nossa maior potência, né? Então, a partir do momento que a vida não me deu outra escolha a não ser entender minhas emoções, porque era tão difícil ser eu, era tão difícil ser tão sensível, eu tava o tempo inteiro numa montanha-russa de emoção. Eu não tinha controle nenhum sobre as minhas emoções. Então, eu tava muito irritada, eu tava muito feliz, eu tava muito triste, era tudo muito intenso. E aí chegou, né, o momento que eu tive o ápice da minha ansiedade, pânico, depressão, que eu lembro de olhar no espelho e falar assim, mas quem é essa pessoa? Que, tipo assim, eu não consigo me entender. Quem sou eu? O que são esses pensamentos? Da onde vem? Né? E foi aí que eu comecei a estudar, a entender que existem inúmeros estudos explicando essas compreensões, né? Compreensões do que é mente, do que é emoção, do que é corpo físico, como que esse processo funciona. E a partir dessa compreensão, a partir dessa sabedoria ancestral, que na verdade está escrito em inúmeros livros, né? Você consegue ter essa clareza do que é essa sensibilidade toda. E aí, nessa busca, através desse desafio que foi, né, sentir tanto, começar a entender o porquê de tudo isso, né? E aí, a partir desse estudo, começar a me compreender, começar a entender que eu consigo domar e canalizar essas emoções através da arte, e a partir de então começar a fazer essa transformação e recuperar essa autonomia, entendendo que meu corpo ele não está sendo domado pelo externo, por essas emoções, né? Que antes ele era domado por isso, então eu não tinha nenhum controle sobre o que eu queria ou não queria, simplesmente as emoções vinham e as ações automáticas, né, ou seja, todas essas ações que vinham já de aprendizados passados iam acontecendo sem eu ter nenhum tipo de controle, né, então eu entrava numa montanha-russa mesmo de emoções, pensamentos e situações que aconteciam que depois você ficava ali falando, meu Deus, como que eu lido com isso agora? Porque, né, já veio o gatilho da raiva, da tristeza, da angústia, do medo, da paranoia, e aí na hora que você tem esse entendimento, tem essa compreensão, o que acontece é que você começa a perceber que, na verdade, o domínio tá dentro de você, né? Mas a gente só consegue entender que esse domínio tá dentro da gente quando a gente passa por todos esses desafios. E aí a gente entende que, na verdade, os desafios, eles trazem pra gente a compreensão daquilo que precisa ser entendido, daquilo que está desalinhado, aquilo que a gente ainda não conhece ou não entende sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre a nossa história, sobre a nossa vida. E aí, a partir disso, a gente começa a ter o aprendizado que aquilo traz pra gente. Então, eu comecei a entender minhas emoções, domar minhas emoções, a meditação foi me fazendo compreender tudo isso, a arte foi me permitindo canalizar todas essas emoções. Eu fui aprendendo como que meu corpo, minha mente, minhas emoções, elas sentiam, percebiam, e entendendo que se eu liberasse tudo isso através da arte, eu não era mais dominada por tudo isso, e sim eu começava a dominar essas emoções. E aí, a partir de toda essa compreensão de mim mesma, eu comecei a perceber um caminho de equilíbrio, e aí foi que eu descobri a paz, que eu descobri esse relaxamento, e que eu descobri que, na verdade, eu sou a domadora desse corpo, dessa mente, dessa emoção. E que a partir desse momento eu consigo entender que eu sou a única responsável por esse corpo, né? E a partir disso, então, eu começo a direcionar esse corpo para onde eu quero. E aí que entra a grande mágica da vida. Por quê? Porque eu consigo ter autonomia para entender para onde eu quero ir. E aí é como se fosse um cavalo com rédea em que eu vou direcionando ele e não mais um cavalo desgovernado que nem era antes. E aí que a gente entende que, na verdade, essa autonomia, esse poder pessoal habita dentro de cada um de nós. E a gente só entende isso quando a gente tem essa clareza de todos esses conceitos, do que é mente, do que é emoção, do que é corpo físico, né? Do que é ser humano, do que é sentir, do que é possuir pensamentos negativos, pensamentos positivos, emoções positivas, emoções negativas, ações inconscientes, ações conscientes. Quando a gente vai tendo toda essa clareza e como a gente pode transformar isso em arte,
palavras, em canto, em dança, em conversas, né? A gente vai entendendo que tudo pode ser mais leve. Por quê? Porque existe um fluxo natural que ocorre e a gente para de bloquear esse fluxo, para de impedir com que esse fluxo ocorra. Então, os maiores desafios que a gente tem nos forçam a encontrar saídas de solução através da nossa criatividade, e a partir dessa solução a gente gera ferramentas, caminhos para que isso ocorra. A partir do momento que a gente gerou esse caminho, a gente tem como missão entregar esse caminho para o mundo e expressar para o mundo como foi o nosso próprio processo. Então essa é a mágica da vida, em que todos os desafios, na verdade, eles são face de duas moedas, do desafio e da potência. A partir do momento que a gente olha para aquele desafio e encara ele como transformador, como realinhador da nossa paz. Então, é muito importante a gente começar a ter clareza que as nossas maiores dores são os nossos maiores potenciais. E aí, se a gente se entrega para essa compreensão, o que é compreensão? Se dedicar a entender. Porque a cura existe a partir do momento que a gente vai na raiz da questão. Aonde nasceu aquela distorção? Aonde nasceu aquela compreensão de que eu estava errado, de que era ruim, de que ser sensível era péssimo? A partir do momento que eu entendo toda a situação, todo o meu ser como um todo, eu consigo ter aquela visão ampla, aquela clareza total. Na hora que eu tenho essa clareza, eu consigo ter uma energia amorosa, autocompassiva sobre mim e sobre a minha história. E eu consigo, então, com essa clareza, compreender todo o ciclo que me fazia repetir aquele padrão de ser domada pelas minhas emoções. Quando eu tenho essa clareza e percebo com as minhas ferramentas e estudos que, na verdade, eu tenho o próprio domínio e as rédeas da minha vida, eu, obviamente, vou começar a domar para que aquelas emoções sejam conduzidas corretamente para o caminho que elas precisam tomar. E na hora que elas tomam esse caminho correto, ou seja, alinhado com o meu ser, alinhado através da energia do amor, eu consigo reencontrar essa paz, e nesse momento que eu consigo liberar essas distorções, e aí eu tendo esse caminho, eu transmito, eu compartilho, eu transbordo para o outro. Por quê? Porque é mais forte do que eu, né? É mais forte do que eu, é quase como uma necessidade compartilhar com o outro aquilo que eu aprendi. Que nem quando a criança chega da escola, mamãe, aprendi que 2 mais 2 é 4. Por quê? Porque para ela foi algo tão mágico, assim, esclarecedor, que ela precisa compartilhar. É natural do ser humano. Sabe o que tem me ajudado muito a lidar mais, principalmente com a tristeza, assim, sabe? Entender o poder do choro, assim, tipo... Por muito tempo eu achava que choro era uma coisa ruim, chorar era ruim, sabe? Tipo, aí eu segurava tudo ao máximo, falava, não vou chorar, e é isso. E aí quando eu entendi que, tipo, tem uma hora que nem eu entendo que eu tô triste, eu tenho essa sensibilidade de saber, tá, eu não sou uma pessoa triste, eu tô triste, mas o que eu faço com toda essa tristeza que tá aqui dentro, porque ela ainda existe, não dá pra eu ignorar e falar, não, eu tô triste, ok, e ignorar ela. Então quando eu comecei a sentir, tipo, mano, acho que eu só tenho que chorar e esperar isso aqui passar, sabe? E aí depois você desaba e puxa o ar e acho que dá pra resolver dessa forma, assim, sabe? Tipo, tava trocando ideia com um amigo meu esse dia que ele falou... Mano, às vezes eu tô sozinho, eu quero chorar e não choro. Eu falei, mano, tá só você não vai passar vergonha, ninguém vai rir de você, você pode chorar. Ele, não, mano, eu seguro ao máximo, que é aquilo que você falou. Tipo, a pessoa aprendeu tanto a reprimir os sentimentos que, tipo, algo que quando transborda... Tipo, eu sinto isso, que o choro é pra você transbordar, jogar tudo pra fora, pro rio secar e começar a encher de novo, sabe? Não sei porque eu falei isso, mas... me ajuda muito a lidar com sentimentos. Sabe? Eu achei maravilhoso, amigo, porque eu acho que os homens têm isso ainda mais forte que as mulheres. Porque as mulheres, querendo ou não, por mais que a gente tenha sido, sim, muito reprimida em relação às nossas emoções, mulher é louca, para entrar no mercado de trabalho precisa engolir o choro, não pode ser louca, tem que ter uma produtividade linear, né? Inclusive a gente já falou muito aqui sobre a produtividade feminina e a importância da compreensão do ciclo feminino e da potência da utilização desse ciclo. Vamos lá ver a aula sobre ciclos depois. Mas o homem, ele também foi muito reprimido, né? Então, inclusive, gente, eu e o Danielzinho, meu irmão amado, a gente vai fazer 3 lives.
Aliás, ele nem leu os livros ainda, mas são 3 livros muito interessantes. Acho que eu já falei sobre eles, porque realmente é muito incrível. É o Ri, a psique do masculino, o Xi, a psique da mulher, e o I, a psique do casal. E não é só casal homem e mulher, é a energia masculina e feminina, né? Então, independentemente de ser casais homoafetivos ou não, existe essa união de energia, né? Todos nós temos dentro da gente energias femininas e masculinas. Inclusive, essa energia feminina que habita dentro dos homens é a energia mais reprimida socialmente. Então, a mulher, ela tem a energia feminina e masculina. E socialmente atual, né, na nossa sociedade atual, a mulher ela vem desvalorizando muito mais a sua energia masculina e desvalorizando a sua energia feminina. Dentro do homem, ele vem reprimindo a sua energia feminina e potencializando a sua energia masculina. Então, quando a gente fala da sociedade atual, a gente está numa sociedade muito adoecida. Por quê? Porque quando a gente fala dessas duas energias, essas duas energias são as energias da criação. Para que a gente possa ser seres criativos, a gente precisa ter essas energias em equilíbrio. Por quê? Porque para a gente criar um bebê, a gente precisa dessas duas energias, certo? Então, se a gente está falando dessas duas energias, para a nossa criatividade, para a gente expressar o nosso ser, a gente precisa do equilíbrio dessas duas energias. Se a gente está numa polaridade muito masculina, a gente reprime a energia feminina e a gente não tem essa união de energias em equilíbrio para criar algo novo. E tanto no homem quanto na mulher. A mulher, ela foi expandindo a masculina, reprimindo a feminina. E o homem, como eu já falei, foi reprimiu 100%. Reprimiu assassinou a energia feminina e expandiu a masculina. Por isso que a gente está numa sociedade patriarcal, né? Então, quando a gente fala de criatividade, quando a gente fala de expansão da consciência, a gente não tem como falar disso sem falar sobre a recepção, percepção e expansão da energia feminina, que é a valorização do sentir. Que é tudo isso que a gente vem falando até agora. Então, quando eu traz pra gente isso, né, eu não choro, o homem, ele sofre muito, muito, muito essa perda da energia feminina. E isso é um grande, como diz nesse livro, a psique do masculino, é como se fosse uma facada que ele leva quando ele é pequeno. Então a criança, o homem, o menino, ele nasce com uma pureza e uma conexão com o seu feminino muito grande. E essa energia de pureza, ela vai se perdendo ao longo dos anos para que o homem engula o choro, seja forte e se desconecte desse sentir, né? Ele se desconecta da mãe, ele vai perdendo esse colo, essa conexão com a mãe, e ele vai entrando no mundo tendo que deixar para trás essa pureza, né? Então o livro ele traz um mito do peixe, que o peixe é essa conexão com a espiritualidade. E na hora que ele coloca a mão no peixe, o peixe queima a mão dele, né? Quando ele é criança. Então ele não se permite mais, é tudo metafórico, né, gente? Eu vou trazer esse livro bem explicadinho para vocês, porque ele é, assim, supra-sumo pra gente entender a psique do homem. E aí ele se desconecta da sua espiritualidade ali na fase dos 7 anos e ele vai se enrijecendo, se endurecendo para viver uma vida de batalhas, né? Então ele vai colocando várias capas para se proteger. E nessa proteção ele se desconecta, ele perde esse fio de conexão com a sua própria fé, com a sua própria ânima, com a sua própria espiritualidade. E aí o que acontece é que ele, com essa ferida, ele vai buscar sempre no externo a busca da felicidade, e essa felicidade ela nunca aparece, porque na verdade essa felicidade se encontra nessa conexão, nessa felicidade genuína só se encontra nessa conexão. E nessa desconexão do seu sentir, ele vai sempre sentir a falta de algo. Então, por mais que ocorram inúmeras situações que possam lhe trazer felicidade, ele nunca encontra essa felicidade. E aí o que acontece é que o homem ele começa a buscar nos seus relacionamentos íntimos e amorosos uma ânima, a sua alma. E aí ele vai projetar toda essa felicidade, toda essa energia feminina do sentir na pessoa e na mulher que estiver ao lado dele. E aí que começam as grandes distorções, porque na verdade ele tá nessa projeção em vez de estar cultivando a sua própria energia. Mas eu sinto que quando não tem também muito dedo apontando, o homem ele se dá essa liberdade. Eu falo isso porque eu cresci num ambiente só de mulheres. Minha irmã mais nova, minha mãe sempre foi solteira. Só ia amiga da minha mãe lá em casa, então eu sempre tive um ambiente muito feminino.
Só que eu fui moleque, sempre gostei de jogar bola na rua, então eu andava muito com os moleques na rua. Então eu tava sempre nesses dois lados. E eu senti que depois que eu cresci mais, e eu comecei a me expressar mais, falar eu te amo pros meus amigos, falar de sentimento e tal, eles começaram a falar mais comigo também. Eu tava até brincando que esse dia que um dos meus amigos, a gente tava trocando ideia, a gente ficou solteiro ao mesmo tempo. E aí ele me mandou assim esses dias, mano, tô com maior saudade de amar alguém. Aí eu fui respondi, mano, acho que eu tô com saudade de ser amado. E eu tava do lado de um amigo meu, eu falei, ó, dois homens héteros conversando aqui agora. Como a gente conversa, a gente no maior papo, tipo, sentimental e tal. E eu sinto que quando mais eu abraço eles, mais eles, tipo, me cumprimentam abraçando agora, não é mais um e aí. É, cara, que saudade, abraço e beijo na bochecha. Então eu sinto que quando não tem ninguém apontando, e semelhante também, tipo, uma mulher falar pra um cara que se abra mais, seja mais sentimental, talvez ele possa olhar e falar, ela tá falando isso pra eu ser igual ela. Quando outro cara tá falando, mano, seja mais sentimental, talvez ele, sei lá, interprete diferente, não sei, mas... Te dá liberdade. Te dá liberdade. Fala, ele é igual eu, então dá pra eu ser, né? Não, e de novo o que a gente tava falando, a partir do momento que você fala não, você permite com que o outro fale não. A partir do momento que você fala eu te amo, você permite com que o outro fale eu te amo, né? Então é interessante perceber como a gente tem essa autonomia de abrir esses espaços para as pessoas que a gente ama também. Né? A gente não precisa forçar ninguém a se vulnerabilizar nem nada, mas se a gente sente falta desse espaço, que a gente possa se vulnerabilizar, né? Então é interessante que o nosso exemplo ele é muito mais forte do que aquilo que a gente fala, né? Então é importante que a gente possa começar a lidar com a nossa humanidade, com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, porque a partir do momento que a gente lida com tudo isso, é o momento que a gente começa a ser quem a gente é e a gente vai sentindo essa liberdade interna de expressar a nossa autenticidade, né? E aí, a partir do momento que a gente se permite ser, sentir, estar, a gente permite com que o externo também, e aí a gente vai cumprindo a nossa missão. A gente vai cumprindo aquilo que é ser quem se é, honrar o nosso sentir, porque o nosso sentir é o que traz pra gente exatamente o que precisa ser transformado. Então, o tempo todo a gente está recebendo essas energias que são o nosso GPS, que são aquilo que precisa ser lidado, sentido, transformado, né? Então, o homem, o masculino, tem essa necessidade do amor, assim como a mulher tem a necessidade de chorar, assim como a mulher, tem a necessidade de sentir, assim como a mulher, né? Só que por tanta repressão, foi se bloqueando muito isso. E culturalmente ainda tem toda essa ladainha, né, de que sentir não é coisa de macho, que beijar, que abraçar, que tudo isso é coisa, que não é coisa de homem, né? Então, tudo isso foi enrijecendo muito, foi trazendo muita dor e muito sofrimento, né? E se a gente olha, por exemplo, para as guerras, para tudo isso, falta muita energia feminina. Eu duvido que se tivesse um monte de mulher no poder, ia ter tanta guerra, né? Porque não é da energia feminina essa resolver as coisas pela violência. A energia feminina, ela sabe conduzir uma situação para que ela possa se resolver de maneira mais amorosa. Porque ela existe, ela tem o sentir como prioridade. E o sentir vai ela sabe que tudo aquilo vai gerar dor e sofrimento. E se ela sente aquilo, ela entende que ela não quer que aquilo seja propagado para outras pessoas. Agora, o homem reprime tanto que ele não consegue acessar as dores de tudo que aquilo pode ser gerado a partir de uma guerra, de uma briga, de uma discussão, né? Principalmente um homem muito reprimido em relação às suas emoções. Ele realmente não acessa. Então, quando a gente acessa o campo de pessoas muito reprimidas e bloqueadas em relação à sua emoção, é como se fosse um cimento que realmente não permite esse acesso a essa sensação. Então, quando a gente fala de desbloqueio criativo, a gente fala de desbloquear, a gente fala de acessar as nossas emoções, acessar o nosso sentir. E é uma cebola com inúmeras camadas, né? Então, é interessante porque, assim, eu tô nesse processo, sei lá, há 8 anos. E essa semana eu tava conversando com uma pessoa que se vulnerabilizou muito pra mim. E eu comecei a chorar porque eu falei, caraca, essa pessoa, ela consegue se vulnerabilizar tanto comigo que eu me permito ser ainda mais vulnerável. E eu falei, parece que saiu um peso das minhas costas. E eu falei, caramba, eu posso ser ainda mais sensível. Porque eu já venho honrando a minha sensibilidade, o meu sentir há muito tempo. Mas é muito lindo ver como existem ainda mais camadas, sabe? Como quanto mais você mergulha nisso, eu ainda posso sentir mais, eu ainda posso ser mais leve, eu ainda posso
me proteger menos. Porque quanto mais você compreende, mais fica racional e menos sente, né? Que, tipo, quanto mais vai vindo o sentimento que você não vai explicando, você fala, caramba, eu tinha essa sensação também, né? Total, amigo, isso que você falou é muito importante, porque eu acho que também no processo de autoconhecimento, eu acho que eu caí às vezes um pouco nisso, você vai entendendo tudo tão racionalmente que você vai racionalizando até o sentir. E você cai de novo nessa armadilha de tipo, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. De colocar em caixas de novo aquilo que você tá sentindo. Não, eu só tô sentindo, deixa eu só sentir. Eu não preciso racionalizar. Eu não preciso entender. Eu não preciso chegar em lugar nenhum com esse sentir. Deixa eu sentir. Deixa eu ficar em silêncio sentindo isso, né? Então eu acho que é um pouco sobre esse lugar de silêncio mesmo, de se conectar com aquilo que é, né? Dentro de um lugar de relaxamento, entendendo que o que é, né? Inclusive eu tava meditando ontem e eu tava querendo entender, porque eu comecei a perceber, então, por exemplo, agora eu tô sentindo que vão ter algumas mudanças na minha área profissional que eu preciso olhar, né? E aí eu tava meditando, tipo, que mudança? Pra onde eu vou? O que eu preciso fazer? Minha mente já tava assim, tipo, mas pra onde? Que jeito? Eu tô sentindo, mas eu tô angustiada, eu preciso resolver e tal. E aí eu sentei pra meditar e falei, tá, precisamos resolver. E aí foi muito interessante porque o que eu senti na meditação foi, é só pra sentir que precisa mudar. Tipo assim, não tem muito o que fazer. Tem que continuar fazendo o que precisa ser feito. Você já sabe o que é. Faz o que precisa ser feito hoje, e amanhã e depois. E nessa caminhada, os véus vão abrindo, né? As portas vão se abrindo, as informações vão chegando. A gente tem essa ansiedade de futuro, de saber do futuro, de saber o que vai ser. E, na verdade, a gente não tem essa resposta. Sim. Porque a gente tá construindo o que vai ser. Se a gente não fizer hoje, não vai ter nada amanhã. Se não fizer o bolo e não puser pra assar, não vai ter bolo. Sim. Parece que quanto menos você se... Não que você vai ser relaxado com a coisa, mas quanto menos você se preocupa, mais flui. Eu sinto que, por exemplo, com dinheiro mesmo, quando eu ficava muito... Mano, preciso pagar a conta, preciso arrumar trabalho, parecia que o dinheiro fugia de mim, sabe? Quando eu falei, vai dar certo. Sabe, às vezes você fala, vai dar certo, alguma hora aparece. E tudo vai se encaminhando. Você fala, não, a resposta veio aqui, quando você... larga a ansiedade, parece que vem tudo, né? Total. Você fala, não, preciso de mudança, o que eu preciso fazer? Tá, já entendi o primeiro passo. Preciso de mudança. Ponto. Próximo. Dá pra mudar aqui e ali, tipo, um passo de cada vez, né? Às vezes a gente quer tudo de uma vez. Exatamente. Já quer isso acontecendo, isso. Mas calma, pra isso acontecer, você tem que dar o primeiro passo e o próximo. Nossa, e o próximo. Exato, amigo, total. E assim, tudo que a gente tensiona não entra. Pensa em algo... Sim. Que tá tensionado. Como que você entra em algo que tá totalmente preso? Você precisa relaxar. Eu juro que eu tentei ir aqui quieto. Eu juro que eu tentei me esconder dessa. Mas minha quinta série interior não me deixou. Eu disse. Tava tão sério, né? Desculpa. O pior é eu. Mas é real. É um exemplo que é certo. Tudo que você... Ai, desculpa. O pior é que foi assim. Eu tive esse insight ontem à noite. E aí eu tive esse insight e pensei, ele é muito pornográfico. Isso já tava sendo planejado de se falar. Não, calma. Aí eu pensei, eu vou ter que falar isso de um jeito que não soe pornográfico, entendeu? Aí eu tentei o máximo que eu pude discretamente explicar isso de um jeito que não fosse. E pior que você passou mó rápido, despercebido, assim. Eu tipo falei meio, deixa lá. E aí eu olho pro eu e tô assim... Parecendo uma criança de 5 anos, né? Tá bom, vamos falar. Então, eu já, né, falou, é isso, gente. Mas é isso, tudo que você força não vai dar certo, porque você fica meio bitolado. Não, agora é sério, você fica bitolado com até a minha carreira mesmo. Eu ficava tipo, tenho que postar, tenho que fazer. E quando você fala, não, vamos um passo de cada vez, vamos tipo assim, eu não preciso ser o mais famoso hoje. Se eu postar um hoje, eu tô mais perto disso. Sabe? Quando você não fica nessa fissura, tudo flui, né? Total. É exatamente isso. Eu acho que o ritmo da vida, né, é tensionar e relaxar. Tudo. As ondas do mar,
Sim. Né, a lua, tudo tem, o nosso coração tem esse ritmo, né? Então a gente às vezes precisa tensionar e relaxar, tensionar e relaxar. O que é esse tensionar? É intencionar, né? Então a gente, por exemplo, quero ser famoso, a gente precisa ter ação, a gente precisa ter esse lugar de estar fazendo algo para que aquilo possa acontecer. Mas a gente também precisa soltar, confiar, entender que aquilo vai acontecer, né? É muito interessante perceber como várias coisas que quando você solta, né? Por exemplo, outro dia eu tava dando aula e meu sonho sempre foi conseguir escrever com a mão esquerda. Escrever, desenhar e tal. E é o meu sonho de criança, assim, nunca mais lembrei disso. Aí outro dia eu tava num workshop e eu não sei porque me deu a brisa de pintar e desenhar e escrever com a mão esquerda. E consegui, e ficou lindo. Eu fiquei tipo, uau, eu consigo, né? E aí eu me lembrei de quando eu era pequena o quanto que eu queria isso, né? E isso foi muito simbólico pra mim, porque além disso, teve uma outra coisa também que eu sonhava quando era pequena e que eu tinha esquecido e que também aconteceu recentemente. E é interessante ver como, até fico emocionada, mas como que os nossos pedidos, os nossos desejos, quando eles são sinceros, eles não são esquecidos, né? Sim. Quando a gente realmente deseja algo, pode demorar, porque vai vir no tempo que precisa vir, mas vai vir, né? E eu acho isso o mais bonito, assim, da vida, sabe? Então, tudo que a gente quer, se a gente coloca uma intenção, se tem uma verdade ali, né? Se tem uma vontade genuína interna nossa, aquilo vai acontecer. A gente precisa, obviamente, agir em prol daquilo, em direção àquilo, mas com certeza aquilo que foi solicitado vai ser entregue no momento certo. Muitas vezes já foi até entregue, mas a gente tá tão na correria de preciso fazer, que nem observou que o que a gente queria antes já aconteceu agora. Isso acontece comigo direto, de tipo, eu tá tão na fissura de querer algo novo e eu falar, pera, ano passado eu queria estar onde eu tô hoje. Eu planejava estar onde eu tô. E por que eu não observei isso? E aí, quando mais eu parei de pensar no o que eu vou fazer e olhar mais por, olha o que eu tô fazendo, as coisas começaram a fluir mais. Tipo, presente, tá no presente. Tipo, nossa, olha isso que eu fiz hoje, que legal. Talvez amanhã eu já tenha esquecido, mas hoje isso aqui tá legal. E amanhã, nossa, olha que isso eu fiz, se ficar sempre no agora, sabe? Tipo, isso ajuda muito. Total, amigo. Eu acho que a gente tá sempre olhando pro futuro e esquecendo de agradecer o aqui e o agora, né? Honrar tudo aquilo que a gente já tem. E isso é a grande chave, né, pro nossa abundância em todos os sentidos, assim. Mas o que eu acho mais importante é a gente estar alinhado com o nosso sentir. Então é muito interessante, porque o que eu venho percebendo... Ai, gente. Tudo acaba rodando pra cair nisso, né? Do sentir, no fim das contas, você para pra pensar. Verdade. Porque nada... É isso, a gente, quando a gente tá conectado com o nosso sentir, quando a gente tá conectado com o que precisa ser feito, a gente entende que, na verdade, a gente é só um canal de trazer informação. A gente entende que estar conectado com o nosso sentir é como se o nosso sentir fosse o nosso guia. Um guia que vai nos orientando aonde ir. Então é muito interessante, porque, por exemplo, agora eu venho percebendo que existem mudanças, né, que eu preciso tomar profissionais. Eu tô um pouco assim, quais são essas mudanças? Mas essa resposta não vai vir através da minha mente, vai vir através do meu sentir. E eu vou ter que estar conectada com ele diariamente para entender essas transformações que vão ocorrer e eu só vou entender lá para frente. Então, quando a gente vai entendendo que o nosso sentir é o nosso orientador, o nosso guia, aquilo que vai colocando na nossa vida o que precisa ser feito, o que precisa ser vivido, a gente entende que, na verdade, a gente tem um suporte, um amparo que vem através desse sentir. E aí a gente vai entendendo que a gente não vai onde a gente quer, a gente vai onde a gente precisa. Então, quando eu olho pra minha vida atrás e falo, dou aula de aquarela, desbloqueio criativo. Gente, o que era isso? Imagina, 7 anos atrás, eu falava, aula de aquarela, desbloqueio criativo, meditação, nem meditava, né? Às vezes a pessoa nem associava uma coisa junto com a outra, né? Tipo, os dois juntos? Como Exatamente, assim? Não faz o menor sentido, né? Então, existe algo maior que nos ampara, nos guia, que nos protege e nos direciona, né? E isso vem através do nosso sentir. Então, se a gente vai se conectando cada vez mais com esse sentir, mais a gente vai entendendo para onde a gente vai. Então, é interessante que hoje em dia eu tento pensar racionalmente, sei lá, num projeto, numa ideia. E aí tudo aquilo que vem através da minha mente, do que eu quero, porque, sei lá, uma criação mental, é tipo no sentir, é tipo, não é isso. E aí eu falo, putz, aí eu vejo que a vida me traz
informação ou projetos de fora, que aí eu sinto, falar, é isso. E aí você percebe que, na verdade, não é bem o que a gente quer, o que a gente pensa que é bom pra gente. É o que vai ser, de fato, bom pra gente, né? E aí você vai percebendo que, na verdade, você tá sendo orientada, você tá sendo um canal ali para trazer aquilo que precisa ser trazido. Então, o Chico Xavier falava uma coisa muito interessante, que é a gente precisa deixar esse canal limpo. A gente precisa estar fazendo o trabalho de limpar esse canal, porque a informação e a orientação, ela vai vir. Agora, ela vai vir o tempo todo, só que o nosso canal, ele é sujo, ele é bloqueado, né? Então a gente precisa estar nesse trabalho de purificação, limpeza, liberação desse canal para que essa energia e essa informação possa chegar da maneira mais pura possível. E como que a gente limpa, né, esse canal? É com autocuidado, com autoamor, né? Então o Chico Xavier, ele tinha essa energia muito forte da humildade, essa energia da doação, essa energia do cuidado, mas ele era uma pessoa que cuidava muito da sua própria energia e ele tinha isso como um grande objetivo. Ele era um grande estudioso de liberação de energia, de transformação, de desbloqueio. Por quê? Porque ele sabia que ele precisava ser um canal puro e cada vez mais ele se dedicava a isso. Então tem vários relatos dele, né, que ele fala a importância dessa purificação, dessa conexão com essa energia do amor. Quanto mais conectado a gente estiver com essa energia de purificação. O que é a energia da purificação? A energia do contato com esse sentir profundo, a energia do cuidado com a nossa própria energia, né? Então, essa energia, ela é extremamente importante para a limpeza desse canal, que é onde passa a energia, e aí nós nos tornamos esse canal de informação, de levar tudo aquilo que a gente recebe através dos nossos sentidos para as pessoas, trazendo então a nossa missão, sendo a nossa verdade, sendo a nossa autenticidade, sendo a nossa melhor potência e cumprindo o nosso objetivo aqui nessa realidade, né? Isso aí. É isso? Acho que eu já tinha tudo pra pontuar, não sei. Acabou suas perguntas. Não, é sinal que foi tudo respondido. Hoje foi bem aleatório o tema, né? Mas assim, foi bem... Eu achei que foi importante porque foi algo que a gente falou sobre o sentir. E as infinitas camadas e profundidades que a gente pode chegar nessa energia do sentir. Então, esse sentir realmente ele é o nosso orientador. E a partir dele a gente pode ter também paz e tranquilidade, porque a gente entende o que ele está trazendo pra gente. E na hora que a gente sente, a gente relaxa entendendo que tem algo nos direcionando, nos orientando. E aí a gente percebe que todas as emoções são divinas, todas as emoções trazem o que precisa ser trazido para que a gente possa entrar em harmonia. Então, por maior que seja o desafio, a gente sente, entendendo que esse desafio, ele tem o total potencial de se transformar numa potência, na nossa autenticidade, na nossa verdade, na nossa reconexão cada vez mais profunda com o nosso sentir, com a nossa autoaceitação. Né, com a nossa compreensão de que os nossos desafios vêm para nos catapultar para momentos, situações mais prolíferas, é ótimo, mais produtivas, né, mais frutíferas para a nossa vida, mas não só a nível pessoal, mas principalmente a nível social, que a gente possa ter essas transformações para a gente e transbordar elas para o mundo. Isso é o mais importante, a gente entender a nossa necessidade na sociedade, né? Porque só a gente tem as nossas experiências, só a gente tem a nossa vivência. E a partir dessa compreensão que cada um de nós é único, a gente começa a entender a nossa importância, né? Aqui e agora. E aí a gente começa a ter esse domínio sobre o nosso ser e a gente começa a ter esse relaxamento, essa dualidade. Como dizia Osho, todas as verdades são paradoxais. Então, ao mesmo tempo que a gente vai ter um domínio maior sobre a nossa realidade, sobre o nosso sentir e sobre aonde a gente quer direcionar a nossa vida, a gente vai ter ao mesmo tempo um suporte, um amparo que vai nos orientar através do nosso sentir. Então, essa busca e essa reconexão com o nosso sentir, ela é a chave para a nossa felicidade. É onde a gente consegue encontrar esse espaço de relaxamento interno, esse espaço de tranquilidade, mas mais importante, esse espaço de ser quem a gente é. E aí, a partir de então, a gente entende que existe um fluxo divino que nos leva onde a gente tem que ir. E é nesse lugar que se encontra
a felicidade. E é isso, e para chegar lá a gente vai pendular dentro desses desafios, encontrando com os nossos demônios internos, entendendo que eles também são parte desse processo, entendendo e compreendendo como que a gente pode acolher, como a gente pode aceitar esses desafios e essas dores e esses pensamentos que são ser humano, que é estar aqui na Terra, para poder lidar com eles e ter a capacidade interna de transformar tudo isso em potência de expansão, em potência de autonomia de si próprio, de criação da realidade que a gente quer, em contato com a nossa conexão divina, com o nosso sentir, entendendo que as nossas criações, expressões e autenticidade vêm para liberar as nossas emoções desafiadoras, mas mais do que isso, para encantar o mundo com a nossa verdade, para trazer para o mundo os caminhos necessários para que todos os seres possam ser beneficiados através das nossas ações, das nossas emoções e dos nossos pensamentos. E dessa maneira a gente cria um ciclo divino de liberação, transformação, doação da nossa energia e recepção de novas energias, criando o padrão perfeito da evolução, o padrão espiralado em que a cada experiência a gente evolui um pouquinho. E a cada parte da nossa própria evolução, a gente ajuda com que o entorno evolua também. E aí a gente está cumprindo a nossa missão de sermos seres aqui na Terra, que recebem essas informações divinas e compartilham, elevando o nível vibracional e de amor da Terra para todos os seres e, consequentemente, expandindo o nosso amor, a nossa felicidade e tudo aquilo que volta para a gente quando a gente faz esses atos em prol do amor. Tudo que a gente emana volta para a gente. Quanto mais a gente faz, multiplicado isso volta. Para quanto mais pessoas isso vai, mais multiplicado isso volta. Então a gente começa a entender o nosso poder de emanar essas energias, e quanto mais a gente emana, mais a gente recebe, e isso é mágico. E aí a gente vai reconectando com essa magia da vida, esse lugar e esse setor de milagres, que quanto mais a gente se doa através dessa energia pura do amor, mais coisas acontecem. Mas isso eu vou deixar para vocês experienciarem cada um sozinho, para vocês verem e me contarem aqui depois o quanto é mágico quando a gente age a partir do nosso coração. Então, esse foi o meu recadinho de hoje, Eudes. É isso. Foi bom. Foi bom? Porra, 1 hora aí, ó, de puro conhecimento e informação de qualidade. Gente, então, se vocês gostaram, isso aqui tá sendo uma live gravada, mas deixa aqui embaixo nos comentários se vocês têm dúvidas, se vocês têm sugestões de lives, de alguém que vocês queiram que participe, né? É sempre importante aqui. Obrigada sempre pelo carinho de vocês. Eu amo estar aqui, amo trazer esses conhecimentos. Eu espero do fundo do coração que esteja ajudando vocês. E vamos conversar, me sigam lá no Instagram, Juvarela. Nos workshops de aquarela e desbloqueio criativo, a gente traz sempre essas informações, a gente traz a compreensão desse todo, e a partir daí a gente vai trazendo como fazer essa liberação de maneira prática, né? Então é isso, no canal de cortes agora a gente vai ter meditações, então também deem uma passadinha por lá, que a ideia é ter toda semana meditações novas. E é isso, espero que vocês tenham gostado, assim como eu amei estar aqui um pouquinho com vocês. Compartilhem essa live com quem vocês sentirem. E quero agradecer a você, meu amigo. Ai, coraçãozinho. Coraçãozinho. Ai, pronto. E um coraçãozinho pra vocês, gente. Gratidão. Um beijo no seu coração. Até quarta-feira que vem. Um beijo e fui!